Olá, meus irmãos, graça e paz, aqui é o pastor Francisco José, pastor FJ. Gostaria de trazer uma devocional e uma reflexão a respeito do pesado caminho de Jesus rumo ao Calvário. Para isso, vamos ler Mateus 26, os versos de 20 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, ele disse: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe: Sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: Quem me trairá come comigo da tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas é daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Também Judas, que o estava traído, disse: Sei que não sou eu, Rabi. Respondeu-lhe Jesus: Sim, és tu. Queria fazer uma pergunta para vocês. Quem nunca disse ou pensou assim: Nossa, tudo está conspirando contra mim? É isso que está acontecendo com o Senhor Jesus Cristo. Parece que tudo estava conspirando contra ele, de forma que todas essas deliberações conspiratórias o levariam ao Calvário. Porém, vamos ficar aqui um pouco nesses versos de 20 a 26, mas antes eu queria fazer uma breve retrospectiva, de como chegamos a esse ponto onde Jesus revela quem é o traidor. Lembremos lá que no verso 2 do capítulo 26, o Senhor Jesus ele prediz a sua morte. Ele fala: o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Nós vamos ver também que dos versos de 3 a 5 do capítulo 26, aqueles principais sacerdotes e líderes religiosos, eles se reuniram na casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, para deliberar matar Jesus sob a acusação de traição. Então Jesus, nos versos de 6 a 13, lembra? A narrativa continua do capítulo 26 e ele é ungido por uma mulher chamada Maria. Essa unção foi o que Jesus chamou de unção para o seu sepultamento, ou como eu costumo chamar de a unção para a morte, uma preparação antes do fim. Nós vamos perceber que no capítulo 26, Judas Iscariotes trai o Senhor Jesus e se vende por 30 moedas de prata. Depois de todos esses eventos, a Páscoa seria celebrada. E é nesse inteirinho que Jesus irá mais uma vez predizer a sua morte, anunciar o traidor e revelar que todos os seus discípulos iriam sim desertar, fugir e até negar ao seu Senhor. Nossa, que caminho para o Calvário que Jesus estava tendo que suportar. Antes do Getsêmani, um longo caminho de conspirações e de notícias ruins. Será que se fosse com você, se tudo isso tivesse acontecido com você, será que você teria desculpas para desistir ou fugir ou até desertar a sua fé? O caminho do Senhor Jesus até o Calvário foi muito pesado. Esse contexto, porém, nos leva aos versos de 20 a 25. Os versos de 20 a 21, Jesus revela no meio de um jantar de Páscoa que um dentre eles é o traidor. Que forte revelação, não é verdade? Que notícia ruim para se dar em um jantar de celebração. O verso 22, nós vamos ver a reação dos discípulos. Foi de tristeza e de defesa. De certa forma, todos irão aqui trair o Senhor Jesus. Na hora da peleja, no momento da perseguição, na hora que a água ferve no bule, esses homens que viram muitos milagres e manifestações da autoridade messiânica de Jesus vão abandonar o seu mestre, o seu Senhor. E é isso que muitas das vezes nós fazemos. Nos momentos difíceis, naqueles momentos em que as circunstâncias estão nos pressionando tanto, que acabamos negando a nossa fé por vergonha, por medo, por falta de respaldo mesmo, por falta de estudo. Nos envergonhamos e abandonamos a fé. Mas os versos 23 e 25 nos mostram a resposta do Senhor. O traidor é anunciado de forma direta. Jesus diz: é quem come comigo na tigela. Sabe o que me chama a atenção? É que o traidor não está longe daqui, não está longe daquela casa onde o Senhor Jesus estava com seus discípulos. O traidor estava dentro daquela casa. A traição será dessa vez de dentro para fora. As traições e perseguições que mais nos machucam são aquelas que saem de dentro de casa. Sabe aquelas traições que geram dor na nossa alma? As mais pesadas são aquelas que vêm de dentro da nossa família ou de dentro da família da fé.
Judas, sem nenhuma vergonha na cara, ainda tem coragem de dizer que não seria ele. Mas o interessante é que o Senhor revela e lança em rosto no verso 25, sim, és tu. E uma coisa interessante é que é no Evangelho de João que temos uma informação que é ocultada aqui no Evangelho de Mateus. O que acontece com Judas Iscariotes logo após esse confronto? Lá em João 13:27 diz assim: e logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele e Jesus disse: o que estás para fazer, faze-o depressa. Ou seja, irmãos, Satanás vai lá e cumpre logo a tua missão, porque daqui a pouco eu te esmagarei a cabeça e vencerei e terei toda a autoridade nos céus e na terra. Judas foi possesso de Satanás. E qual foi a sua reação? Ele não estribuchou ali, ele saiu para trair o Senhor Jesus. Por fim, o Senhor Jesus revela algo super interessante no verso 24. Jesus mais uma vez vai predizer a sua morte. Porém, irmãos, agora ele revela que seu calvário, que sua peregrinação rumo à cruz foi planejada e arquitetada pela Santíssima Trindade lá na eternidade. O texto diz assim, Mateus 26:24. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Como assim, irmãos? O verso 24a diz: o Filho do Homem vai como está escrito. Jesus terá que morrer. O Calvário é o seu caminho certo, porque foi decretado, foi escrito. Ou seja, irmãos, só existia um caminho para que o Senhor Jesus pudesse trilhar. E esse caminho era o caminho da cruz. Porém, olha a parte B do verso 24. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Como assim? Sabe, parece que está faltando uma peça do quebra-cabeça aqui que Deus não está nem aí para nos revelar. Eu vejo duas verdades aqui. Primeiro, Deus é soberano. O que foi decretado certamente sucederá. Porém, o homem é responsável por seus atos e com certeza Deus usa a natureza dos homens, a sua impiedade, a sua iniquidade, a sua total depravação para cumprir o seu decreto de forma em que Deus não se contamina com o pecado. Ele certamente vai cumprir todo o seu desígnio. O que aprendemos aqui, irmãos? Primeiro, que Deus não está nem aí para nos responder como ele consegue decretar algo e responsabilizar o agente que certamente vai cumprir exatamente a missão pelo qual ele foi arregimentado. A segunda verdade é que o homem é responsável por esses atos. Que cenário! Esse texto nos mostra a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Que Páscoa! E que pesado caminho que o Senhor Jesus teve que trilhar e suportar rumo ao seu Calvário. Esses versos precisam gerar em nós, em você, uma responsabilidade de uma autorreflexão. O quanto estamos dispostos a perseverar por causa da razão da nossa fé. E que estejamos buscando a Deus a capacitação e a habilitação do Espírito para caminhar o caminho difícil da fé, que pode nos conduzir a um amargo calvário. O que Jesus teve que suportar foi para nos salvar dos nossos pecados. E o que nós precisamos suportar como crentes é aquela convicção de que por causa de Cristo nós não iremos traí-lo, negá-lo ou desertar da fé por causa das circunstâncias da vida. Pense nisso, pense no duro calvário e na dura missão que o Senhor Jesus teve que suportar para salvar pecadores como eu e você. Que Deus te abençoe.